Bom dia, na paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre membros e é muito importante isso. Ao longo do estudo veremos. Um corpo tem muitos membros, mas uma só cabeça. A igreja é um conjunto de pessoas ligadas entre si, tendo como centro Cristo, chamado a cabeça da igreja. Da cabeça Cristo partem todas as ordens. Por isso, em qualquer lugar do mundo, um cristão, sob o comando de Cristo, age e reage da mesma forma, sempre em acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. Isso me alegra muito, que nós podemos viajar o mundo e todos os que leem a palavra e são membros desse maravilhoso corpo de Cristo têm a mesma linguagem. Amém. O cristão salvo pela fé em Jesus não é mais dono de si mesmo, entregou todos os direitos a Jesus. Ele, Jesus, agora é o dono e guia. Para onde Jesus olha ou mandar ir, devemos ir, mas sem perder o alvo, obedecer a Deus na santificação e boas obras. Ezequiel 10, 11. Andando estes, andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, Jesus, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. Eu acho esse o exemplo mais lindo do que é ser cristão. Simplesmente olhar para Jesus, andar como Jesus, para que, em momento algum, alguém se desvie. O nosso objetivo sempre será servir ao próximo, pois no próximo servimos a Deus, que é o verdadeiro culto de adoração, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Jesus esteve nu, enfermo, preso, com fome, etc. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então aqui nós podemos ver que ser membros do corpo de Cristo é fazer a vontade do Senhor. Se casamos, somos membros dessa pessoa, com a qual nos unimos por toda a vida. Assim também quem se converte a Cristo passa a ser membro dele para sempre. Do contrário, adulteramos e traímos o noivo que é Cristo, e adúlteros não herdarão o reino de Deus. Lucas 16, 18. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Nós precisamos aqui frisar o perigo do adultério. Isso é um dos mais graves pecados que pode existir, porque joga todos os filhos e netos na desgraça. Apesar de estarmos divididos em tantas denominações diferentes, pertencemos ao mesmo corpo, cuja cabeça Cristo é tudo em todos. Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É tremendo isso que, através de Cristo, somos membros uns dos outros. Para herdarmos a vida eterna é necessário andarmos na luz, como Ele, Cristo, na luz está. Se andarmos em pecado, somos trevas e não temos salvação. Se andarmos em santidade, somos luz e conduziremos outros à salvação. 1 Coríntios 6, 15 a 18. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, os dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Amados,
voltamos a falar, adultério, divórcio, prostituição, são pecados gravíssimos, pois é o corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, membro de uma outra pessoa com a qual casou, que está se sujando, está ficando imundo, e isto não pode acontecer. Apesar de haver muitas denominações, em cada denominação, uma pequena porcentagem são salvos, lavados no sangue de Cristo, e esses mesmos, separados por denominações, são unidos em um só corpo, tendo a mesma cabeça Cristo, aquele que são da mesma denominação, mas não se convertem, não pertencem ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabe quem pertence a Ele e quem não pertence. Os lavados e restaurados no sangue de Cristo são os que pertencem a esse corpo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Conforme o dom que Deus deu a cada um, devemos servi-lo, submissos, pois nos comprou com preço muito alto, o sangue inocente derramado na cruz. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu respondo por mim, minha esposa responde por ela. Você responde por você e os outros, cada um por si, perante Deus. Portanto, vamos nos santificar, vamos fazer boas obras. Isto é prática do corpo de Cristo. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há pobre, rico, preto, branco, diplomados ou analfabetos. Todos são iguais perante Deus. Uniu a todos em Cristo. A saber, Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Louvado seja Deus, que através desse corpo, desse lavar regenerador do sangue de Cristo, nós pertencemos a um corpo só. Aleluia! Como somos membros uns dos outros, devemos amar-nos, doando-nos completamente. Como o braço vai mentir para a orelha, ou a boca roubar o estômago, ou a bexiga enganar o nariz, nunca. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é um pecado grave. Amados, o pecado significa tudo aquilo que não é prática divina. Aquilo que Jesus não fez, não o faça. Membro é aquele que faz aquilo que a cabeça, que é Cristo, manda. Ele é o exemplo, ele é o mestre. Na casa, o pai é o mestre. O pai, o marido, sempre é o que deve ter a última palavra, deve ser honrado, assim como se honra a Deus, para que na casa haja respeito à autoridade pelos membros que estão sujeitos ao pai da família. Apesar de pertencermos a denominações diferentes, devemos suportar uns aos outros e cooperarmos de tal maneira mutuamente que Cristo seja honrado com o nosso proceder. A correta atitude para com irmãos seja de que denominação for, demonstra que somos do corpo ou não. Amamos, cooperamos e até, se a oportunidade aparecer, sustentamos irmãos de outras denominações, porque somos membros da igreja da qual Cristo é a cabeça. Quem assim não procede ainda não nasceu do Espírito. Efésios 5:29 e 30, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Isso é muito tremendo. Não fazemos diferença em um membro de uma igreja de outra, porque aquilo é apenas uma placa que os homens colocaram, mas em Cristo somos todos iguais. Aleluia!
Amados, eu quero deixar bem claro, só existe uma igreja na face da terra, que é de Jesus, e os que não pertencem a Jesus, pertencem a Satanás. Eu distribuo milhares de folhetos e sempre encontro pessoas que, quando recebem o folheto, falam de uma maneira tão linda, se identificando com o trabalho que eu faço, independente da sua denominação. Mas às vezes alguém pergunta: de que igreja você é? Eu respondo: da Igreja de Cristo. Daí ele quer saber de que denominação. Eu não respondo, porque a denominação foi criada pelo diabo para dividir o corpo de Cristo em grupos com suas doutrinas próprias, não a doutrina bíblica. Eu sou de Cristo, eu pertenço à Igreja de Cristo, eu trabalho para a Igreja de Cristo e a Ele, somente a Ele eu obedeço. Não obedeço a nenhuma autoridade denominacional, porque eu não posso obedecer a Deus e desobedecer ao homem. Então, ou uma ou outra. Ou você é salvo e não tem denominação, você serve ao corpo de Cristo e cabeça, que é Jesus, ou você não está na doutrina bíblica. Jamais devemos fazer algo que prejudique a um irmão, nem para mostrarmos que somos melhores, nem por outro motivo, tanto menos por orgulho, pois devemos entender que o outro é superior a nós e pode ser usado por Deus para nos ensinar, exortar, e a multiforme graça de Deus pode nos alcançar. Se formos humildes, mas aos soberbos, Deus resiste e abate. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Eu devo lembrar que existem pessoas, elas podem ser humildes ou não, humildes no sentido assim, iletrados ou não, podem ser pobres ou não, isso não influi. A qualquer pessoa que é santa aos olhos de Deus, Deus pode usar para nos exortar, para nos edificar. E isso prova que ele é membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, devemos ler a Bíblia regularmente, se possível várias vezes por dia, não apenas ler, mas meditar, perguntando-nos: se eu obedecer, como será? E se não obedecer, como será? Então, faça essa pergunta a ti mesmo quando estás lendo a palavra. Amados, isso é muito importante. O que vai acontecer se eu obedecer? Quantas vidas eu vou abençoar se eu obedecer? Como Deus é glorificado se eu obedecer? E o caminho estreito da salvação é obedecer. Nunca deixar de obedecer. Ter uma vida de oração, orando sem cessar, com ações de graça, interceder pelos outros e se colocar na brecha para que outros tenham vitórias, orar pelos outros tem mais galardão do que pedir para si mesmo. Egoísmo não é vida cristã. Ser colaborador, a igreja deve crescer por nossa causa. Caso contrário, somos inúteis. Pelos frutos os conhecereis. Seja um colaborador para a obra de Deus. Beneficiando, somos beneficiados. Doando é que somos enriquecidos. Amando, somos amados. Esse é o princípio cristão. Nós temos esses propósitos. Nós, no programa do bem, fazemos o bem, seja a quem quer que seja, não importa a denominação. Nós nunca citamos denominação, nós nunca queremos saber a que denominação alguém pertence, mas eu quero sim ver a pessoa pertencendo ao corpo de Cristo. Então ele fala segundo a palavra. Importante, amados, é lembrar que o Velho Testamento explica o Novo e o Novo Testamento explica o Velho. Deus nunca mudou. O que ele estabeleceu no Velho Testamento continua em pé, em todos os sentidos. Não interprete a Bíblia, porque isso pode te levar para o inferno. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja fiel à palavra de Deus. Amém. Amém.